E então voltei e encontrei o nosso querido doutor Leonardo. Aí eu olhei para ele e ri e disse, vai fazer a palestrinha de hoje, não é? Porque eu sou prata da casa, mas ele é ouro, que está em trânsito na mão dos vendedores. Então nós temos uma palestra do doutor Leonardo sobre um tema de muita importância, porque ele vai fazer inspirado, mas eu já dei o tema. Então, era o tema que eu ia falar, ele que fale da linguagem médica, que a gente não entende nada, mas é formidável. Então, o doutor Leonardo é que nos vai falar. E ele, ante essa ocorrência tão trágica em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, vai dar o resultado dos seus 2 livros, Vida Saudável e Feliz. Esse eu vou comprar, porque feliz ela é, mas não é saudável. Ou talvez ela é saudável, mas não é feliz. Então eu quero ver as 2 conquistas. E transtornos psiquiátricos, que é o que não falta a ninguém. Imagine, um psiquiatra me disse, você tem vontade de ser sadio? Eu digo, tenho. Então é a psicose. Portanto, eu não quero ser sadio, eu quero ser saudável. E hoje ele nos trouxe a esposa, a doutora Paula, que está aqui conosco, também espírita. Ele sabe escolher. E a gente, olhando para a doutora, vê que Deus abençoe. Ele sabe escolher e escolher bem. Eu digo, vamos para lá, doutora, porque assim, um jovem médico, psiquiatra, quem é que não quer? Para amigo, para qualquer coisa. E ele não acha, coitado, mas é para ficar em paz, ele já arranjou, já liquidou, ambos têm filhinhos e estão numa vida maravilhosa. Então, teremos a palestra do doutor Leonardo, que depois irá assinar os livros, e o resultado da venda desses livros é para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, porque na primeira onda ela não foi alcançada, porque a sua situação é na parte alta da cidade de Porto Alegre. Mas na outra descida das águas, ela foi alcançada. E foi praticamente destruída. As fotografias que mandaram são tremendas. Nós mandamos mensagens daqui, logo no começo, e agora, ontem choveu novamente. Porque minha mãe dizia, meu filho, o mundo se acabou com água. Então, vai se acabar depois com fogo. E eu acreditei, porque voz de velho merece pelo menos respeito. Ela viu primeiro acabar do mundo com água, agora ela vaticinou que era com fogo. E eu pensei a vida inteira, agora eu mudei. Apesar de minha mãe ter profetizado que era com fogo, eu nunca vi chover tanto. Paris, Índia, Milão, cidades da França, Roma, tudo alagados de ontem para cá. Eu digo, mas que beleza, não é? O que aconteceu no Rio Grande está acontecendo também em Paris. Para dizer, como os americanos, em Paris. Então é maravilhoso. Nós que já temos aqui o mar tão agradável, que não se atreve. No Rio de Janeiro ele já avançou, em Olinda ele já acabou com a beirada toda, mas na Bahia ele nos respeita, porque é um mar velho. Os portugueses pararam ali na Barra. Depois é que eles subiram a ladeira e vieram para a Praça da Sé. Daí, nós temos hoje a grande satisfação de ouvir o doutor Leonardo. E amanhã, aí eu compenso, estaremos no trabalho da nossa federação, que é gratuito, e que já anotamos. Eles tiveram cuidado de anotar os que vinham, mas já temos alguns lugares para o nosso mezanino e para o Lígia Banhos. Quem desejar ouvir amanhã um autor internacional, um orador assim, do Pau da Lima, serei eu, estarei às ordens. Mas vamos ouvir o doutor Leonardo. Boa noite. Todos nós que estamos aqui presentes, todos que estão nos escutando na web TV Mansão do Caminho. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Por que esperar se podemos começar tudo de novo, agora mesmo? A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer.
Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás, nós poderíamos mudar o mundo. Quem roubou a nossa coragem? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Por isso canta Renato Russo mais uma vez. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Ele carregou a legião urbana e uma legião de fãs na sua época e ainda hoje. E tinha uma dor muito profunda dentro do seu ser, uma dor que vinha desde muito jovem, quando, acometido por uma doença, ele precisou ficar numa cama, sem saber exatamente que doença estava acontecendo, e vendo também os seus sonhos, de certa forma, temporariamente desabarem. No entanto, ele se dedicou a ler, a estudar música, estudar poesia, e compôs ali, dentro do seu ser, um repertório diferente. Na tragédia pessoal, ainda muito jovem, ele compõe um repertório musical, uma vontade de fazer uma mudança do mundo, né? Até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou a nossa coragem? Tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Então, ele adota um pseudônimo, né, um nome artístico, porque não é Renato Russo, o nome biológico, e ele então adota o nome artístico e vai cantar muitas dores humanas. E cada vez que eu reescuto novamente, né, eu passei minha adolescência escutando muito dois tipos de música: a música erudita, né, estudando no Conservatório Pernambucano de Música, e a música do rock, né, gostava de tocar guitarra, e escutando muito a Legião Urbana. Então, conheço muitas melodias, muitas poesias, e fico sempre muito impressionado ao reler hoje, com o conhecimento profissional, com o conhecimento da psiquiatria, com o conhecimento da psicoterapia, como é que ele conseguiu, né, trazer tantas mensagens, tantas reflexões. Porque mesmo nessa música que fala a humanidade é desumana, parece uma fala meio pessimista, mas no final das contas ele fala, mas ainda temos chance, porque o sol nasce para todos, mesmo aqueles que somos desumanos, mesmo aqueles que estamos numa postura meio atrapalhada diante das tragédias pessoais ou das tragédias coletivas. Só não sabe quem não quer. Quando nós despertarmos, ou quando nós despertamos, nós somos capazes de fazer verdadeiras revoluções em nossas vidas. Somos capazes de fazer verdadeiras mudanças profundas, que são duradouras porque brotam do nosso interior. Mas eu fico pensando, se ele fosse espírita, ele traria ainda mais uma convicção, porque ele cantou o amor, dizendo que só o amor é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja e nem se envaidece. Se ele fosse espírita, eu fico pensando, certamente ele teria uma outra ferramenta para poder lidar com as tragédias pessoais. Ele que cantou, por exemplo, estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu, porque ela se jogou, e ele narra uma cena de suicídio da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. De fato, nós temos um conhecimento muito limitado, mesmo com a visão espírita. Nós sabemos en passant, sabemos por alto, mas nós não sabemos, não temos a ciência completa da existência, simplesmente porque nós somos deuses com D minúsculo, não somos Deus. E entre a sapiência divina, a inteligência suprema, como diria Sócrates, a inteligência ordenadora e a nossa inteligência limitada, nós temos que ter humildade de passar pelos momentos difíceis, sem imaginar que vamos compreender, entender tudo naquele momento. As lições, os aprendizados, eles vêm com o tempo. Eu dizia, nessa semana, para uma psiquiatra gaúcha, que está lá no olho do furacão, voluntária desse projeto do Centro de Saúde Mental, Joana de Ângeles. Então, ela não apenas está, digamos, vivenciando de forma teórica
ela está dentro, ela mandava então uma foto, um vídeo, mostrando que quando estava baixando as águas, novamente aumentaram. E então, trazendo uma certa dor dela própria. E eu falava basicamente assim: nesse momento, nós precisamos muito de resistência, porque se fala muito de resiliência, e é de fato o objetivo. O objetivo é do aprendizado, mas a resiliência, ela não vem na hora, né? A resiliência é um processo, é um conceito emprestado da física, que fala da resiliência humana, uma capacidade de transformação e de crescimento. Então, envolve algum tipo de aprendizado. Quando nós estamos mais resilientes, né, e conseguimos aprender com a resiliência, é preciso que a força trágica, a força que nos impele a uma mudança, né, a um sofrimento, a uma dor, ela esteja menos ativa, para que a nossa cognição, o nosso pensamento, o nosso entendimento consiga ficar um pouco mais liberado para fazer as reflexões necessárias. Então, no primeiro momento, o que nós precisamos é de resistência, para podermos ter capacidade de superar e de aguentar sem uma desistência. Resistir para não desistir do existir. Resistir para não desistir da existência. E aí, talvez no futuro, um pouco mais amadurecidos, termos uma resiliência humana, uma resiliência interna. Porque muitas vezes nós desistimos, apavorados, com medo, com pavor, de fato. Como essa jovem narrada pela música do Renato Russo entrou numa certa desistência, e ele narra a figura do suicídio. Mas a música, que se chama Pais e Filhos, é muito curiosa, porque a gente imagina pais e filhos que ele vai começar mais ameno, né? Mas ele já começa falando de um suicídio, porque grandes tragédias, elas não começam fora do nosso lar. Elas começam dentro do nosso lar. E às vezes nós terceirizamos a culpa para os nossos pais, para os nossos genitores, e de forma muito acertada, né? O Renato Russo vai dizer: olha, são crianças como você. Você diz que seus pais não lhe entendem, mas você também não entende os seus pais. É preciso sair um pouco da nossa infância espiritual e, não conseguindo entender totalmente Deus, que é o nosso Pai maior, pelo menos obedecer. Porque, no primeiro momento, a criança precisa aprender a obedecer, mesmo que não entenda o porquê da lei, mesmo que não entenda o pormenor da lei. Nesse sentido, nós também dizemos que nos revoltamos com Deus, nos revoltamos com o Criador, mas nós temos nenhuma ciência, ou muito pouco ciência, desse planejamento arquitetônico do universo. Então eu fico pensando, se Renato Russo fosse espírita, e Pais e Filhos fosse uma música espírita, como ela ganharia um olhar mais profundo. E no refrão, ao invés de cantar, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Ele está falando na dor de um suicídio. Quando a morte, quando a tragédia, quando o suicídio vem em nossas vidas, nós ficamos desesperançados. E essa desesperança consome a nossa perspectiva do futuro e pensamos que de fato não há. No entanto, eu acho muito bonito que mesmo nessa desesperança, ele conseguiu ainda falar do amor. Ame, mesmo que você não acredite que há amanhã. Porque há tantas pessoas que acreditam e não amam. Há tantas pessoas que falam do amor e fazem destruição. Há tantas pessoas que falam de Deus e fazem guerras santas. Então, mesmo que você não tenha essa sapiência total, mesmo que você não tenha fé, ame, ao invés de julgar. Ame na perspectiva de olhar para um futuro teu e um futuro nosso, de uma humanidade diferente. Mas ele estava confuso, porque a dor, né, invadia o seu ser desde muito jovem, e ele então canta que há muito tempo os sonhos foram perdidos. Muitos temores nascem do cansaço, diz ele. Muitos temores nascem da solidão, descompasso, de serviço.
Herdeiros são a glória da virtude que perdemos. Veja que desilusão. Nós perdemos a virtude, e a principal virtude, o amor. E ficamos herdeiros dessa falta de amor. Somos herdeiros direto do desamor que causamos na humanidade, ao longo da história, ao longo da nossa biografia humana. E ele vai dizer: há tempos tive um sonho, mas faz tanto tempo que eu nem me lembro. Tua tristeza é tão exata, e hoje o dia é tão bonito. Veja que essas duas existências, a tua tristeza é tão exata, mas hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Sonhos vêm, sonhos vão. O resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos, nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. E a ferrugem no sorriso é só o acaso que estende os braços a quem deseja abrigo e proteção. Tristeza, desesperança. Mas no final, muitas pessoas não entendem, falam assim: olha, no final ele cantou uma coisa totalmente dissociada, porque ele diz assim: meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter vontade é ter coragem. Lá em casa, aí vem a frase que ninguém entende: lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa, muito limpa. A água do Evangelho, às vezes, é tão límpida, e nós somos tão desesperançados, tão desesperados, tão impactados com o nosso passado, que às vezes nós não nos sentimos dignos de beber a água da vida, e perdemos tempo bebendo outras águas na vida, e ficando então com a sede. E existe um momento em que a solidão, a dor, a gente pede um abrigo e o abrigo não vem, ou o abrigo vem de uma forma que a gente não queria, porque nós queremos da forma que a gente deseja. Faz com que a gente abra a nossa perspectiva e aceite a ajuda de onde vem, de onde vier, porque o desespero está tão grande, a dor está tão grande. A dor vai calando a vizinhança inteira e falando da nossa tristeza. Mas a disciplina é a verdadeira liberdade, porque vai fazendo com que a gente se liberte da rebeldia interior e aceite a vida como ela é. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga ter elementos tão concretos da nossa esperança, a gente consegue pelo menos esperar sem se desesperar. Ele, angustiado, narra como uma mente ansiosa fica, né? Tem um andado distraído, impaciente e indeciso. Quando nós estamos ansiosos, ficamos assim, distraído porque a nossa cognição fica atrapalhada, nós ficamos desconcentrados, com lapso de memória, ficamos intranquilos, inquietos, não conseguimos ficar parados, né? E ficamos indecisos. Mas alguma coisa aconteceu no interior do Renato Russo, que ele falou assim: e eu ainda estou diferente, estou tranquilo, ainda estou inquieto, mas agora é diferente, porque eu estou tão tranquilo e tão contente. Esse duplo, nós precisamos aprender a lidar com essa dualidade interna, porque, digamos assim, a tranquilidade total, a plenitude total, a gente queria que fosse hoje, queria que fosse agora, a felicidade, a evolução, né? Essa perfeição, queria que fosse agora, mas ainda não é. E aí a gente precisa ter humildade, paciência, para ir dando um passo de cada vez. É curioso que esse jovem, que no terceiro álbum da Legião Urbana, canta Que País é Este? Revoltado, né? Porque ele dizia que há sujeira em todo lado, que ninguém respeitava a Constituição, mas todo mundo acredita numa mudança. E como é que você vai mudar se você não é a mudança no mundo? E ele ficou com essa música porque ele compôs num período antes da Legião Urbana. E ele falou assim: olha, eu pensava que as coisas iam mudar, não mudaram, então eu estou cantando Que País é Este?
música atualíssima. Mas no final, já na trajetória final da Legião Urbana, ele vai fazer um CD 5 e vai cantar assim: nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Porque, veja, no terceiro álbum, ele canta que a sujeira estava em outro local, né? Ele vai colocar lá uma instituição política para dizer que a sujeira estava lá. Mas no quinto CD, ele vai perceber que a poeira fica se escondendo, né? A sujeira fica se escondendo pelos cantos, fica se escondendo dentro de nós e nós não temos coragem de assumir as nossas perturbações internas e aí nunca vai mudar, porque nunca vai conseguir fazer uma boa faxina interna, porque a gente acha que não está precisando. Aí vem o álbum que eu queria finalizar essa reflexão inicial, que é o sexto, que tem um nome muito sugestivo para os dias de hoje, que é o Descobrimento do Brasil. Porque é um álbum totalmente diferente, em que lembra um pouco um álbum dos Beatles, né, que traz um pouco mais de psicodélico, no sentido de flores, etc. Mas é uma viagem interna. O Descobrimento do Brasil não tem nada de descobrir o Brasil. É, na verdade, uma descoberta interna. E ele vai falar assim numa entrevista que você pode ver no YouTube, né, de um programa de TV. Ele já é um pouco mais velho, falando para a juventude que queria colocar para quebrar, e ele vai dizer assim: olha, a gente precisa quebrar outras coisas. Eu achava que a mudança era assim, a partir de uma revolução, mas a revolução maior é uma descoberta interna. E aí ele vai ter uma música fantástica, que se chama Perfeição. E com a ironia que ele tem, né, você fica esperando a perfeição na música e ele só fala de problema. Ele só fala de problema, a música inteira, né? E aí eu escutando com a minha enteada, meus filhos, que ele fala assim: vamos comemorar, né, as crianças mortas, comemorar a nossa destruição. Aí minha enteada e meus filhos, né? Mas papai vai comemorar as crianças mortas. Como é que é isso? Eu falei: é porque é ironia. Ele está falando de todos os problemas. Vamos celebrar o horror de tudo isso com festa, velório e caixão. Está tudo morto, enterrado agora, já que também devemos celebrar aquele que cantou de forma meio ingênua essa canção. Aí a música muda, sai de um rock um pouco mais pesado e vai para um lirismo de música erudita e fala assim: venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade, chega de ilusão, venha, o amor tem sempre a porta aberta. Nosso futuro recomeça. Venha que o que vem é perfeição. A perfeição não está ao longo da música. Ao longo da música está a constatação das poeiras que vão se escondendo pelos cantos. No final é que vem o vislumbre. Eu estou cansado, eu desejo amor. Eu estou cansado, eu desejo verdade, para que a minha esperança seja realista e não seja mais um engodo. Eu estou cansado e peço para que venha uma mudança. A perfeição é a possibilidade de darmos chance a uma mudança esperançosa. Não apenas apontar a dor, mas, de certa forma, sinalizar os caminhos para a gente poder tentar seguir nesses caminhos. Então, quando vemos a tragédia do Rio Grande do Sul, somos tomados de dor, somos tomados de pavor, somos tomados, como em Recife, aqui em Salvador chovendo também. A primeira chuva que deu, uma pessoa me dizia: mas doutor, vai acontecer a mesma coisa. Aí ficou em pânico, porque a gente é tomado de pavor, né, tomado de dor, tomado de angústia. Mas somos convidados, como dizia uma gaúcha desses atendimentos, que coisa, e vou contar alguns lances com permissões e com toda a descrição, mas essa frase foi muito interessante. Que coisa, doutor, nós gaúchos queríamos no passado ficar independentes do Brasil, e se a gente fosse um país independente hoje, que aliás Pernambuco também queria, né? É assim, Pernambuco é meu país, né? Geralmente, porque nós somos assim muito barristas, né, em geral, né?
A tapioca de Pernambuco é melhor. Só perde para a Bahia, né? O baiano não nasce, estreia, né? Então nós tomamos assim uma coisa meio narcisista, e que bom, né? Para a gente poder ter orgulho da nação. É curioso, foi a primeira vez no Rio Grande do Sul, lá na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e eu fiquei achando bem interessante, porque cantaram 2 hinos, o hino do Brasil e o hino do Rio Grande do Sul. O hino do Brasil ninguém cantou, ninguém sabia muito bem, mas quando foi o Rio Grande do Sul, todo mundo se levantou e falou: somos o orgulho da nação, algo do tipo. E eu lembrei do pernambucano, que também é assim, né? No hino de Pernambuco, a gente sabe assim: salve a terra dos altos coqueiros, que beleza, soberba estendal, Pernambuco de bravos guerreiros, imortal, imortal, né? Nós somos o leão do norte, nós somos aqueles que vamos... E não é nada sozinho, nós somos nada sozinho. E aí vem essa gaúcha e diz assim: imagina, doutor, se a gente fosse um país sozinho. Agora, para receber ajuda, ia ser muito mais difícil. Nós estamos recebendo a ajuda do Brasil inteiro. Estamos redescobrindo o Brasil. Estamos fazendo uma nova leitura do nosso Brasil, porque há pouco tempo nós ficamos totalmente divididos. Centros espíritas fecharam, a religião não aguentou, e agora somos convidados a nos unir, porque a dor é tão grande, a tragédia é tão grande, que a gente não consegue nem imaginar. Somos tomados de uma empatia que causa uma dor intensa, e essa empatia nos gera uma compaixão, não mais a análise apenas, mas a compaixão de ajudar. Hoje, agora, porque a dor não vai vir amanhã, a dor está hoje em todos nós. Mas, doutor, eu estou incomodando, eu estou desalojando, porque ela estava abrigada numa casa de pessoas que ela nem conhecia. E eu falava: mais curioso, todos estamos incomodados, todos precisamos ficar incomodados com a dor alheia, para sairmos da indiferença e entrarmos na perspectiva de aprender o que é que eu posso aprender, tirar de lição, porque às vezes a tragédia é coletiva, mas todos os dias existem tragédias individuais. Quando eu recebi o vídeo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a gente sabe, mas quando a gente vê, isso concretiza, né? Eu me lembrei de palestras lá, como o próprio Divaldo e tantos outros devem ter ido, e ver aquela destruição, a gente pensa no Livro dos Espíritos. A lei de destruição, a lei de conservação. Nos lembra Joana de Ângeles, em Jesus e Atualidade, ressurge do escombro e faz um novo futuro. Eu estava para dar uma aula no hospital de psiquiatria e via essa tragédia coletiva, compassivamente, e via outras tragédias internadas, tragédias pessoais, tragédias de vários diagnósticos, e dando aquela aula para aqueles alunos, fiquei assim pensando: como há tanta dor no mundo, né? Como há tanta dor precisando não de teoria, mas de ação. A nossa dor não precisa mais de teoria, precisa de ação. Porque, veja, saber que paciência é bom, a gente sabe. Agora a gente precisa ter paciência. Saber que resignação é bom, a gente sabe, mas a gente precisa ter resignação. Ou seja, nós somos literalmente conclamados a sairmos, quando estamos numa tragédia pessoal ou tragédia coletiva, a sairmos da teoria e irmos para a ação. E às vezes a ação é uma gota d'água que mata a sede só de uma pessoa, e olhe lá. Mas essa pessoa se torna uma pessoa grata, esperançosa, e em nome da gratidão, ela consegue acalmar o coração e entender que só o amor conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, e, portanto, ajuda, portanto, levanta. Nessa perspectiva, ao invés de ficarmos tomados pela ansiedade, que o projeta o futuro de forma catastrófica, a gente pode ser convidado a entrar em uma ação. Porque por trás da ansiedade, nós temos basicamente o problema de como nós lidamos com a incerteza. Por trás do problema da ansiedade está o imprevisível. Como nós lidamos com o imprevisível? Nós temos muita dificuldade em lidar com o imprevisível, porque, em geral, nós queremos ter certeza.
e começamos a fazer uma série de checagens. O paradigma disso é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, que, para ter certeza, entra em compulsões para diminuir a angústia. Mas, além disso, temos a ansiedade em geral, não só a ansiedade patológica. A intolerância à incerteza é o paradigma cognitivo para entendermos como a ansiedade pode ser enfrentada. Porque a ansiedade sendo o futuro, o excesso de futuro no presente, nós temos uma dificuldade em lidar com o futuro, justamente porque o futuro é incerto. Eventualmente, muito eventualmente, nós temos ali algumas projeções do futuro. Às vezes nós estamos reencarnados e trazemos uma recordação, meio na penumbra, de que vamos passar por algum problema nessa existência, individual ou coletiva. E isso, às vezes, faz com que a gente tenha fugas psicológicas, de outras vezes, faz com que a gente tenha muita ansiedade. Então, para podermos lidar com a ansiedade, a proposta que a gente queria abrir hoje é podermos aprender a lidar com o incerto, sem deixar que a tragédia endureça o nosso coração, mas propondo que a dor possa nos trazer pelo menos uma sensação assim: eu não sei de nada, eu não tenho nada, eu sou extremamente frágil, o meu corpo, parte do meu ser é extremamente frágil diante do todo, da lei de reencarnação, diante do karma, da lei de causa e efeito. Hoje eu tenho saúde, amanhã posso não ter. Amanhã a doença pode me desabrigar de casa e precisar abrigar um novo local dentro de um hospital, de uma enfermaria, de um internamento. Então nós somos extremamente frágeis. E lidar com certezas para poder diminuir a ansiedade é uma estratégia muito insustentável. Aumentar as certezas para poder diminuir a ansiedade é insustentável, justamente porque a vida é bastante imprevisível. Então a ideia é que a gente aumente a nossa tolerância ao incerto. E toda vez que as incertezas são muito grandes, em geral você vai ver níveis de ansiedade enormes. Às vezes na hora, mas às vezes depois. Às vezes no momento, mas às vezes num segundo momento. Então todas as vezes que nós temos incertezas, por isso que a guerra, por isso que o pós-guerra também, né? A pandemia, o pós-pandemia, a tragédia, o pós-tragédia, sempre vai vir com uma dose alta de incerteza. Será que eu vou conseguir suportar? Será que eu vou conseguir reconstruir? Será que eu vou conseguir me reerguer? Esse será faz com que a gente tenha uma angústia. E se acontecer algo? Mas a gente fica tanto preso nos e se's, né, fazendo assim todo um mapeamento de possíveis tragédias secundárias, que a gente fica sofrendo duplamente. A gente sofre hoje porque está acontecendo, sofre as possibilidades do amanhã, e como nossa cabeça fica muito no si, para poder ter certeza e assim prevenir os problemas, a gente às vezes fica preso demais. Então eu fico pensando que todos nós que estamos agora reencarnados, de certa forma reencarnamos com alguma sensação minêmica, né, com alguma sensação de memória, né? E essa é a palavra que eu quero usar mesmo, sensação de memória, porque a gente pensa que memória é sempre clara, e às vezes é só uma sensação, que fica muito, digamos assim, um claro escuro dentro de nós. A gente tinha alguma intuição de que as coisas iriam ficar assim, um pouco mais difíceis em algum momento da nossa trajetória, não só pessoalmente falando, mas do ponto de vista geral. Então isso certamente trouxe para dentro de nós uma incerteza, né? Um certo medo, uma certa ansiedade. Ainda mais porque muitos de nós somos espíritos que estamos aqui reencarnados com algumas possibilidades já. E a gente fica assim, eu tenho que fazer hoje porque, como disse uma pessoa, eu não quero ser exilado, né? Então, tem que fazer hoje. E ela falou assim, mas é meio perturbado, né, doutor, fazer só para não ser exilado. Olha, é melhor do que não fazer, né? É melhor fazer alguma coisa boa só para, digamos assim, não ser exilado da Terra do que ficar na inércia. É melhor, você já está, né? Até porque às vezes você quer fazer uma coisa gigantesca e não faz nada, porque planeja tanto e não faz nada. Então,
a gente vem com essas angústias. Eu penso que a gente veio reencarnado com essas angústias, com essas ansiedades, porque os números são tão grandes, né? As situações são tão mirabolantes assim, em termos de números psiquiátricos, que se você aumentar a vaga de psiquiatras, não vai ter psiquiatra para atender todo mundo. Não vai. Tanto que a gente tem que ensinar bem os médicos para que eles aprendam o que é lidar com quadros de ansiedade para poder eles tratarem. E eu fico muito feliz quando vejo os estudantes assim, interessados na psiquiatria, porque eu sei que de 75 estudantes não vai sair 75 psiquiatras. Até porque se todo mundo for psiquiatra, a gente morre do coração, né? Morre de outras coisas. Então tem que dividir aí o problema para a gente lidar. Mas só em eles ficarem interessados pela psiquiatria já é uma diferença, porque na minha época não era assim, na época de meus professores não era assim. Quando a pessoa dizia que ia fazer psiquiatria, né, falava assim, né, ficava com pena do psiquiatra, da pessoa que deixou de fazer medicina, entendeu? Eu escutei isso. Mas você estudou tanto, meu filho, para ser psiquiatra. Né, você é tão inteligente, vai fazer psiquiatria. Então era quase um pesar, um luto, assim, né? Porque você estava deixando de ser médico, né? Mas a gente tem CRM, então a gente fez uma medicina antes, só para avisar, né? Pois bem, então é muito bom ver esses alunos, né, empolgados, porque os números são gritantes. E aí eu fico pensando o seguinte: uma forma de a gente aumentar a certeza seria a gente ter uma presciência. E Allan Kardec escreve a teoria da presciência, ou seja, a teoria da previsão do futuro. Ele traz ali em 1864, na Revista Espírita de maio, e depois esse texto, geralmente muitas vezes acontece isso, né? Você tem na Revista Espírita e depois entrava na codificação. Então entrou em A Gênese, quando ele vai falar sobre os milagres e as predições em relação ao futuro. E ele faz uma teoria muito interessante. Imagine o seguinte, que nós estamos num vale e tem ali um monte. E tem 3 pessoas. Uma pessoa que está embaixo, no vale, observando a estrada. Uma pessoa que está em cima do monte, observando a estrada. E imagine que essa pessoa que está embaixo, ela vai começar a andar. Só que, escondido, existia, vamos supor, um bandido, esperando que alguém passasse na estrada para poder roubar-lhe. Quem estava andando embaixo não conseguiu perceber, porque ele estava muito bem escondido. Então, se acontecer um assalto, algum acidente, para aquela pessoa vai ser uma surpresa, porque foi algo novo. Para quem estava em cima do monte, não vai ser muito surpresa, porque ele, de certa forma, previa que se esse indivíduo aqui estivesse caminhando, era provável que acontecesse alguma coisa. Então, a previsão do futuro é como se fosse uma visão em cima do monte, uma visão antecipada de possibilidades. Mas a previsão do futuro, em geral, nunca é exata, porque a própria reencarnação, quando, digamos assim, a gente vem com o planejamento reencarnatório, não é um planejamento assim estático, é um planejamento dinâmico. É um planejamento que pode ser alterado pelos méritos, pode ser piorado, digamos assim, para que a gente possa ter uma experiência de dor e possa despertar. Pode ser, portanto, uma linha tracejada que, de acordo com a nossa existência, a gente vai confirmando ou não. Dessa forma também, se a gente pensar no karma coletivo, que aliás o budismo já falava, né? Se a gente pensar nas questões reencarnatórias coletivas, essa previsão do futuro é mais ou menos tracejada. E dependendo da capacidade que a pessoa tem de estar mais em cima do monte, às vezes pela mediunidade, às vezes pela intuição, como eu estou colocando de uma forma geral, a gente vai ter uma linha traçada ou às vezes só uma sensação. Mas o curioso é que se todo mundo tivesse uma previsão exata do futuro, sinceramente, quase todos nós íamos ficar apavorados. Se a gente tivesse assim, olha, vai acontecer amanhã, tal, se a gente soubesse, por exemplo, o que ia acontecer, a gente pensa, a gente vai se prevenir. Mas a história mostra que a gente não se previne, a gente se desespera. Porque, veja, a gente precisava esperar o futuro chegar para a gente poder fazer a prevenção. Porque prevenção não é viver o futuro no presente, é fazer todas as possibilidades para poder enfrentar quando o futuro chegar, e não viver o futuro no presente.
Então, a ansiedade que a gente tem dificulta a gente se prevenir. A gente acaba ficando desesperado sem conseguir esperar as coisas acontecerem. E, às vezes, coloca, como o ditado popular diz, o pé pelas mãos, né? Acaba até atrapalhando um pouco. Então, é por isso que precisa ficar meio claro, meio escuro. No entanto, eu me recordo sobre as mudanças geológicas, as mudanças geográficas, as mudanças físicas que a gente tem visto. Eu me recordo que, mais ou menos, acho que uns 15 anos, quando teve um congresso espírita na Espanha, a minha mãe, que é uma pessoa que tem mediunidade, né, e eu também testei ela para ver se era médium mesmo, né, porque eu não sabia se era assim, né, assim, se era conselho de mãe, entendeu? Se era conselho de espírito, né, ou era só perturbação de mãe, né? Porque pode ter também perturbação de mãe. Então, tem que me armar de possibilidades, né? Então, quando eu pude participar, eu vi que é médium mesmo, né? Eu já sabia que era, mas vi que é mesmo, porque muitas vezes eu colocava na reunião mediúnica o nome de uma pessoa que eu sabia o drama, ela e outro médium, anônimo também, não sabiam, e traziam uns relatos, né, que batiam com a história. E eu via as duas coisas acontecendo. E esses relatos eu trouxe nesse livro Transtornos Psiquiátricos. Os dois médios, um deles é a minha própria mãe, né? Então, eu vendo a trajetória, não sei se é muito bom, né, ser filho de médium, não sei. Eu acho, por causa dela, que ela é uma ótima mãe, né? Mas eu não sei se saber tanto assim é bom, né? Então, ela... mais ou menos na conferência lá da Espanha, ela falou assim, me ligou apavorada, meu filho, eu senti assim um espírito aqui me dizendo que vai acontecer uma tragédia grande no mundo, uma grande hecatombe, ou grandes hecatombes, eu tenho que publicar um livro, mas eu não sou médium psicográfica de publicar livro, o que é que você acha? E eu vi como ela ficou apavorada, angustiada mesmo, né? E eu falei assim, mãe, olha, eu acho que é melhor não, né? Deixa que, se vier de vir, vai vir por outras pessoas, essas confirmações, né? Porque, olha, o próprio Allan Kardec, na época, eu me detinha muito na comunicação chamada A Geração Nova, que tem lá na Gênese, que fala muito da mudança planetária a partir de cada reencarnação. Então, é uma mudança que seria mais assim, sem uma grande transformação geográfica, geológica. E eu ficava muito mais preso nisso, graças a Deus, né? Porque se a gente ficasse preso na lei de destruição, ia ficar ansioso, né? Então, uma lei, a coisa, ele vai lá e traz uma mensagem tranquila, que acontece também, tem acontecido também. Mas existe também a lei de destruição, né? Que nos fala dessa necessidade de uma transformação, só que uma transformação às vezes mais radical, que a gente chama de destruição. Então, mas eu falei assim, olha, espera, mãe, né? E ela não publicou, ainda bem. Um ano depois, ou 2 anos depois, eu participei de uma reunião com várias pessoas, e uma médium, essa é uma médium mais famosa, deu um relato de mudanças geológicas, geográficas, de grandes hecatombes. E eu lembrei de minha mãe, mas eu também fiquei assim, percebendo a angústia que dominou no ambiente, né? Então, assim, reconhece-se a árvore pelo fruto. Se vem alguma mensagem, a gente fica todo mundo angustiado, a gente talvez tenha que reconhecer, tenha que parar para pensar, será que é dessa forma? Será que eu tenho que dizer agora? Enfim, a gente tem que fazer alguma reflexão. Então, confiava, etc., mas realmente fiquei ressabiado, como se fala no popular, embora fosse o segundo médio que eu escutasse falando, e aquela urgência, tem que fazer hoje, ficou meio desesperado, e, enfim, mas eu fiquei em silêncio, não falei para ninguém, né? E ela também falou de publicação e, enfim, fiquei em silêncio. Mas escutei essa mesma revelação, assim, não a mesma, mas essa mudança geológica por uma terceira pessoa, mas eu particularmente achei um tanto quanto angustiante, né? E eu vi as pessoas, assim, a gente atende as pessoas, né? E algumas dessas pessoas são espíritas, então a gente vê como a linguagem que às vezes a gente fala em uma palestra pode impactar positiva ou negativamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem esse, digamos, esse espaço, né, de mediunidade, enfim, de palestra. Então, eu vi as pessoas angustiadas assim, mas doutor, vai acabar amanhã, pelo amor de Deus, entendeu? E muita gente com pânico. Então, espera aí, vamos ter calma. Mas, agora, recentemente, eu escutei um quarto médium,
que por acaso eu também examinei, né? E publiquei num livro, né? E por acaso está aqui do nosso lado. Só que o médium estava tranquilo. Aí eu fiquei, rapaz, está tranquilo, né? E falou depois do workshop O Essencial, né? E eu estou falando porque eu sei que ele falou aqui, né, algumas dessas revelações. Então eu vi ele falando, mas bem diferente. Ele próprio, muito tranquilo, resignado, paciente, né, com tranquilidade, com sabedoria, né? Eu acho que a gente tem que ver também, como ele próprio falou, mas eu estou 97 anos, de 97 anos dá para adquirir muita sabedoria, independente de espírito desencarnado estar falando, né? É espírito encarnado falando para si mesmo, de vivência. Então, acho que a gente muitas vezes precisa escutar, independente de o espírito estar falando por um médium dessa característica de vida, né, que vivenciou e vivencia. Então, ele lá depois no almoço trouxe mais ou menos o que ele falou aqui nas palestras de mudanças geográficas. Mas eu vi a tranquilidade do médium e vi a tranquilidade do ambiente, a energia ambiental de tranquilidade e o momento oportuno para a gente não ficar desesperado, ao contrário, ficar pacientemente esperando que as coisas tenham seu tempo. Então, além dessa mudança da geração nova, reencarnatória, do espírito que vai se reencarnando e vai mudando a evolução pessoal e mudando a evolução planetária, a gente vai vendo hoje, claramente, e os médiuns trazendo essa revelação, cada um da sua maneira, mas essa revelação de que sim, vai estar e acontecerá mudanças físicas. E essas mudanças irão causar dor e às vezes podem ser catalisadoras, serão catalisadoras de mudança. Só que a mudança que a gente imagina é lá na hora, no momento. E a gente precisa ver o todo. As mudanças, por exemplo, do Brasil a partir de uma tragédia. As mudanças de união de um povo a partir de uma dor. E a partir disso a gente começando a pensar, e se fosse eu que passasse aquilo? E se fosse eu que estivesse lá? E começa a aprender com algumas posturas, e digo isso aprendendo, escutando muitas dessas pessoas, ou algumas, na verdade muitas não, algumas dessas pessoas. Essas mudanças físicas, certamente, pessoal, geram em nós uma certa ansiedade, geram em nós um certo pavor que eu vi em alguns médiuns, mas quando nós tivermos a sabedoria da fé, essa sabedoria da fé nenhum espírito dá para a gente. É o nosso próprio ser espiritual que tem que adquirir, a partir da experiência, a partir da vida. E aí saber, ter ciência da fé, a gente vai tendo uma certeza incerta. Eu fico pensando assim que a fé nos dá uma certeza incerta, porque a gente sabe que a gente vai evoluir, sabe que o planeta vai evoluir, sabe que o universo, os planetas evoluem, só a gente não sabe como, nem quando, nem onde. Ou seja, é uma certeza incerta. Certeza mesmo seria saber todo o traçado, como é que vai ser a nossa trajetória. Mas não tem como saber, porque se a gente soubesse, a gente faria confusão. Vários reis iam às pitonisas, perguntavam a previsão da guerra, a previsão do futuro, e colocavam os pés pelas mãos, porque não sabiam interpretar a resposta, né? E às vezes a resposta era clara, mas a pessoa entende como quer. Cada um de nós entende como quer a coisa que escuta, porque vai entendendo de acordo com a altura do monte que nós estamos. A percepção que nós temos do futuro vai sendo também de acordo com a percepção íntima que nós aguentamos em lidar com essas coisas. Nessa perspectiva, a proposta é de esperança. A proposta não é de desespero. É esperança, porém, diferente. Uma esperança que é baseada em 3 características. A primeira característica da esperança é a capacidade de expectar, ter expectativa. Qual é a minha meta? O que é que eu espero? Ou seja, eu tenho que ver os meus objetivos. Às vezes a esperança não dá porque é uma esperança irrealista. A gente ingenuamente acha que uma tragédia de doença vai evoluir a pessoa assim. Às vezes não, a pessoa se revolta. Quantos pacientes eu não vi revoltados, rebeldes com a doença? E aí precisa vir várias reencarnações com várias doenças. O nosso comportamento diante da dor não é tão previsível.
Então, a mudança, a expectativa não pode ser que todo mundo vai agora virar anjo e santo por causa de uma dor. Não aconteceu isso nos Estados Unidos, né, com furacões. Leia o livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, de Michael Sandel. O filósofo coloca que a especulação imobiliária foi lá para cima. Ao invés das pessoas ajudarem nos aluguéis, aumentaram os aluguéis para poder ganhar a partir da tragédia. Comida que foi lá para cima, enfim. Sempre há pessoas que são meio urubus, assim, meio abutres, que aproveitam a dor para ganhar. Me perdoe a palavra, mas eu acho que é um pouco isso, né? Aproveita a dor humana para poder ganhar em cima da dor. E existem várias formas de ganhar ilicitamente, porque me parece que isso, numa perspectiva paulina, não é lícito. Não me parece que é ético, não me parece que e pode até ser legal do ponto de vista humano, mas não é ético, não é moral a gente poder fazer essas coisas. Está lá, descrito como a gente reage diante de tragédias. Não é de forma unânime que a gente vai evoluir. Alguns que já estavam predispostos, já estavam um pouco mais em cima do monte, observando as coisas, conseguem aproveitar e dar um salto de qualidade na própria evolução espiritual. Mas outros não. Outros ficam não só desesperados, mas usam a dor humana para poder crescer, às vezes da forma mais vil possível. Então, nossa esperança não pode ser essa esperança ingênua. Tem que ser uma esperança, uma expectativa mais realista. Alguns vão mudar. Jesus já falou isso. Muitos são os chamados. Poucos são os escolhidos. Não somos nós que estamos redescobrindo a roda. Jesus já fala isso há muito tempo, porque na época que ele veio, estava também acontecendo uma mudança muito grande. Ele previu que Jerusalém ia se destruir, não ficaria pedra sobre pedra. Ele previu que se o povo judeu da época, né, não com essas palavras, mas ficasse na tentativa bélica que ficaria, eles não teriam o reino de Deus como queriam, porque eles queriam o reino de Deus na terra, concreto. E Lucas anota de forma muito sábia, o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Charles Chaplin, no filme O Grande Ditador, um dos primeiros filmes que ele é voz falada, ele reproduz Lucas. E lá, na Segunda Guerra Mundial, antes das pessoas de fato saberem totalmente o que Hitler era, ele atua Hinkel, né, uma caricatura de um ditador, e cita, conclamando os soldados a não matarem uns aos outros, a não serem homens máquina, homens machine, como diz, mas sim homens amor, porque o reino de Deus, diz ele, está dentro de vós. Essa mensagem vai vindo vários tempos, a gente que não escuta, mudar a nossa expectativa, para a gente poder desesperançar e fazer uma nova esperança mais madura, mais realista. Para que a gente não entre no desespero, porque esperança tem expectativa, mas tem esperar, de esperar as coisas acontecerem. Paciência. Então, se eu tenho uma esperança muito alta, uma expectativa muito alta, eu vou entrar no desespero, porque essa expectativa não vai conseguir ser feita hoje, e eu quero que seja feita hoje. Então, é preciso desesperançar, nesse sentido de diminuir as nossas expectativas, para não se desesperar. E, ao mesmo tempo, entrar na terceira parte da esperança, que é agir. Esperança. Eu espero na expectativa, eu espero na paciência e eu faço a parte da ânsia, da ação. Eu ajo hoje, eu dou o meu passo. Esperança não é esperar apenas, esperança é caminhar. A esperança é um ato, é esperançar. Quando eu percebo isso, eu diminuo minha ansiedade, porque grande parte das ansiedades também daqueles que querem mudar é porque se sentem impotentes para fazer alguma coisa. Então a ideia é faça pouco. Não tenha a esperança, digamos assim, meio vaidosa, que você vai mudar o mundo todo, mas mude um pouco a si mesmo. Seja um pouco menos perturbado só segunda-feira, né? Aí depois você vê, é bom, aí fica na terça, depois na quarta, menos ranzinza, e daqui a pouco você vai se empolgando, porque o amor empolga, o bem empolga. A gente acha que só o medo é contagiante, a esperança contagia. A esperança tem um poder de contágio extraordinário. E aí a gente ajuda uma pessoa, e a gente viu isso aqui na Mansão do Caminho, agora,
ajudando pessoas da enchente. A quantidade de pessoas que a gente pode ajudar é pouca, porque são poucos, os voluntários, não são tantos assim, mas a esperança de que, mesmo no nosso Nordeste, a gente olhando a nossa dor, porque sim, o Mário, o Divaldo, todos os voluntários não podem deixar de fazer o que já fazem. Tem aqui a dor de hoje, a dor daqui do nosso Nordeste, mas essa dor do nosso Nordeste faz com que a gente seja, espero, um pouco mais compassivo, porque, afinal de contas, a gente sabe o que é a dor lá em Pernambuco do sertão. A dor de termos a fome, a violência, a miséria ao nosso lado. Sabe o que é ver pobreza miserável e você está na sua casa confortável e se sentir desconfortável pela miserabilidade alheia. A gente não consegue aqui no Nordeste ficar totalmente confortável. E isso, se Deus quiser, nos mobilizará para uma mudança. Porque quando você vê Dr. Bezerra de Menezes, vê onde é que ele pediu para reencarnar? Riacho do Sangue, né? Lá no Ceará, outro estado muito pobre, porque a gente às vezes compete para ver quem tem mais pobreza, né, no nosso estado. É impressionante, você vai para o interior, é impressionante como nós temos pouco desenvolvimento ainda do ponto de vista econômico. Em algumas partes do Brasil, parece um outro país. Mas, esperando, numa expectativa mais realista e amorosa, esperando com paciência e agindo com pouco que a gente pode agir, nas limitações que a gente pode, entendendo que sim, acontecerão mudanças geográficas e que, se Deus quiser, essas mudanças mudarão a nossa intimidade e a nossa intimidade mudará a geografia do mundo, porque seremos sim um só povo, uma só humanidade. Mudança geopolítica a partir de uma mudança íntima futura. Distante. Essa é uma esperança distante, mas é uma esperança utópica, mas Jesus foi quem falou isso também. Pai, todos somos filhos desse Criador. Temos, portanto, uma humanidade crística que nos espera. Basta que a gente comece a andar um pouco, sem grandes expectativas que param o nosso passo. Eu conversava com aquela senhora e pedi permissão, porque ela me veio por esse trabalho da mansão e me contava assim, eu vou falar as palavras dela. Olhando no olhar perplexo de estado de choque, um transtorno de estresse agudo, como essas condições trazem, ela falava assim, doutor, eu não sei se eu estou sonhando, se eu estou acordada, às vezes parece que não é real. E ela falava isso e os olhos mostravam como ela estava impactada. E, doutor, eu perdi tudo pela terceira vez. Porque aqui na minha cidade, foi em setembro uma enchente, atingiu minha casa. Eu perdi tudo. Quando eu estava me reerguendo, em dezembro, aconteceu de novo. Eu perdi tudo. E agora essa no estado inteiro. Mas quando eu olho, doutor, são 180 mil pessoas. Toda a minha cidade praticamente perdeu tudo. Eu durmo pensando na água, apavorada, mas ao mesmo tempo eu tenho fé. Eu sou espírita há muito tempo. O meu esposo não está em casa, ele é caminhoneiro. A minha filha tem transtorno bipolar. Uma outra filha já teve um quadro de pânico, se trata e está bem. Mas nós estamos aqui numa casa de pessoas que não são da minha família, eu não sou familiar deles, mas eles nos abrigaram. E eu estou desalojada. Eu queria ter pelo menos meu canto, doutor, mas veja que coisa. Os aluguéis foram lá para cima. Os alimentos foram lá para cima. Eu já não vejo mais noticiário no jornal, porque isso me deixa mais angustiada, me deixa mais entristecida. Então, as notícias que a gente recebe são das próprias comunidades que perderam tudo e estão se ajudando. Mas eu nunca recebi, doutor, eu sempre doei. Meu esposo caminhoneiro, eu trabalho com ele, e eu organizo, né, a empresa, digamos assim. Nós não temos muita coisa, mas sempre ajudamos. Inclusive, eu já conheci todo o estado de Pernambuco, a Bahia, vários estados do Nordeste, pelo caminhão
do meu esposo. E em Pernambuco, eu conheci um jovem que é artista e com a sua arte vai pelo sertão, recolhe dinheiro com várias pessoas e compra cestas básicas e doa para as pessoas. Então, eu sempre dou, doutor, inclusive aí para Pernambuco. Então, eu não sei nem como é que eu recebo. Eu fico pensando que eu estou sendo, digamos assim, algo ruim por estar recebendo. Eu não sei como receber. E eu falava para ela, aceite ajuda. Aceite ajuda. Só isso. Na outra semana, ela me falou assim, doutor, eu fiz isso. O olhar já estava outro, porque ela aceitou a ajuda. E eu pensei assim, eu tenho que aceitar, porque aceita tudo. É roupa, é comida, é casa. Eu tive que aceitar. E aceitando, eu pensei, bem, eu vou aceitar isso porque eu vou também economizar o dinheiro para depois ter que comprar algumas coisas. Então faz parte. E foi tão bom aceitar ajuda. Foi tão bom aceitar ajuda. Faço um parêntese. Quando a gente aceita ajuda, a gente aprende a ser humilde, de fato. Porque dar é ótimo, mas dar, de certa forma, na nossa vaidade humana, ainda muito ingênua, a gente acha que é evoluído só porque está dando. Acha que é melhor só porque está dando. Quando a gente sabe receber, a gente também está evoluindo. Porque humildade é uma coisa que nunca se acaba de aprender. Humildade é uma virtude que sempre dá uma lição continuadamente. Mesmo os espíritos mais evoluídos sempre têm que aprender com a humildade. É essa lição eterna. Então, ninguém é tão humilde assim, no sentido de ter humildade e não ser vaidoso, que não precise aprender um pouco mais de humildade. Então, ela me disse, eu estou aprendendo isso de forma, aí eu falei, forçada, né? Porque a vida às vezes nos força. Pois é. Mas eu até achava que não era humilde, mas eu falei que eu não era vaidosa, mas eu falei isso para ela. Todos nós aprendemos humildade. E, doutor, eu também aprendi outra coisa, estou aprendendo outra coisa, a desapegar. Eu moro nessa casa há 30 anos. Nunca imaginei que ia sair. Minha mãe mora comigo, mas ela também, espírita, com os seus 73 anos, me falou assim, mas minha filha, para que a casa? Vamos sair daqui, vamos para outra. A memória está na cabeça. Eu achei fantástico, porque se eu disser isso, é muito fácil dizer estando na minha casa. Estando sem casa, é mais difícil. Então, quando ela trouxe essa lição do desapego, eu falei, que bom, você pensou isso, eu pensei isso. Curioso, né? Eu tenho atendido pessoas e eu percebi que as pessoas que estão aprendendo a ter humildade de receber e desapego total, elas estão melhores do ponto de vista de saúde mental. E eu estou vendo que você está melhor, bem melhor do que a última semana. Eu fiquei pensando nisso, doutor. E aí, tenho já feito o plano, não vou voltar para o mesmo local, porque, primeiro, como é que eu vou ficar na expectativa de novamente vir uma enchente? Já é a perspectiva realista, veja aí. A esperança realista de mudar o foco de onde se está. Mas mesmo assim eu fui atrás de casas. Fui atrás, e encontrei uma que o dono não queria aumentar o preço. Foi o único que não quis aumentar o preço. Manteve o preço igual. Mas ele quis fazer um contrato de 30 meses, doutor. E 30 meses agora não dá, porque, veja, eu não sei como é que vai ser amanhã, como é que eu vou fazer um contrato de 30 meses. Então, eu entendi tudo, conversei com ele e desisti. E quando estava orando a Deus para ele poder me dar uma casa, foi muito curioso, doutor, porque ele se desesperou. O desespero não veio nela, o desespero veio nele, que não ajudou naquele momento de forma adequada. E ele foi atrás das pessoas e conseguiu ligar para mim e falou, olha, eu não consegui dormir. A minha consciência ficou pesada, eu não consegui dormir. Eu vou alugar você pelo tempo que você quiser. Um dia, um mês, fique o tempo que você quiser. E tem mais, eu vou diminuir o valor. Você vai pagar menos. Mas quando ela falou aquilo, eu fiquei assim, emocionado. Eu acho que foi a primeira consulta que eu não consegui segurar as lágrimas. A primeira vez. Porque quando a gente vai ao encontro da dor, a gente encontra o amor de uma forma tão bonita, de uma forma tão diferente, que a gente fica emocionado pelo amor das pessoas que não são um anjo,
mas tem capacidade de se desapegar do egoísmo pessoal e dizer assim, a gente precisa se ajudar, a palavra dele, a gente precisa se ajudar. Se a gente não se ajudar, a gente não vai conseguir. Quando eu estava orando, Senhor, veio a ajuda de Deus na forma desse aluguel viável, dessa forma humana. E eu pensei, como Deus tem as suas formas. Porque ela me falou assim, eu sempre ajudei um jovem de Pernambuco para ajudar o sertão. E nunca imaginei que ia receber ajuda justamente de Pernambuco. Me agradeceu e estava outra, fé espírita. Ela acha que eu atendi, mas sinceramente, eu aprendi muito mais. E a gente aprende muito mais quando a gente tem coragem de ir ao encontro da dor e encontra não só a dor, mas o amor. As tragédias, meus amigos, são muito difíceis, são muito dolorosas. Doutor, agora que as águas baixam, eu vejo os corpos. Um odor pútrefo, parece uma zona de guerra, porque comida estava dentro de casa, pessoas dentro de casa, os cadáveres. Eu não consigo ir lá mais. Mas Deus me deu uma nova casa. Eu tenho fé, eu tenho esperança. Eu acho fantástico quando a gente consegue se superar. Quando nós conseguimos ser um pouco mais humanos e dizer assim, nós precisamos nos ajudar, porque o negócio não é com Deus só, é entre nós, seres humanos. Entre nós, humanos, para não sermos tão desumanos e encontrarmos uma humanidade diferente. Para então podermos agora não só encontrar a mensagem no sol que volta e nos diz o caminho é um só, da fraternidade, do amor, da esperança, que diminui a nossa ansiedade. Mas também agora, de forma mais sublime, olharmos com Olavo Bilac as estrelas e dizermos também, ora, direis ouvir estrelas. Por certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro a janela pálida de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido têm o que dizem quando estão contigo. E nós diremos, amai, porque só quem ama se torna uma pequena esperança no mundo. Só quem ama se torna uma pequena fagulha no mundo. Só quem ama pode desenvolver o ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Só quem ama é capaz de atender o convite de Jesus, aquele homem jovem, rico. Tu queres entrar no reino de Deus? Sim, eu quero isso, Senhor. Eu sigo a lei, eu faço isso, aquilo, outro. Tá bom. Eu te peço um pouco mais. Diria mais ou menos assim. Vai, doa todos o que tem, volta e me segues. O jovem não voltou, apegado às suas próprias questões íntimas. Nós somos convidados a fazer radicalmente um aprendizado de desapego para podermos seguir Jesus, seguir o amor e entendermos as mensagens das estrelas. O que dizem quando estão contigo na intimidade da solidão, elas não mais dirão que a nossa dor cala a vizinhança inteira. Ela dirá, porque agora transformado, espírita, com fé, a nossa voz de esperança faz um barulho na vizinhança inteira e acorda todo mundo, porque Jesus nos acordou. Para o que é essencial, para o que é preciso fazer no nosso dia a dia. Só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Que a gente possa amar. Muita paz.